Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais um estudo do Evangelho de João. Nós vamos para nossa aula 13ª e eu estou muito feliz que vamos concluir hoje o capítulo 3 do Evangelho de João. Vamos ver do versículo 31 ao 36. E eu queria que você ficasse atento e fala assim: o Filho em relação ao mundo. Bem, no versículo 31 ao versículo 35, Jesus volta a afirmar a sua completa autoridade para falar das coisas concernentes ao reino de Deus, das coisas provindas de Deus. E a gente sabe que somente ele tem essa autoridade. E ele quer ressaltar isso para as pessoas. Ele diz o seguinte: aquele que veio de cima é mais importante do que todos. O que vem da terra é da terra. Fala só de coisas terrenas. Mas quem vem do céu é mais importante de todos. Jesus não está sendo soberbo. Ele está falando a verdade. E não podemos esquecer que no início do Evangelho de João, o João Evangelista explica que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Criador do universo. Ele diz que é o Pai da eternidade que se fez homem para nos salvar. Se fez homem para nos reconciliar com Deus. E só ele tem essa autoridade. Ele é único. Essa prerrogativa só foi dada a Jesus de Nazaré, ao Filho de Deus. Ninguém tem. E o que Jesus está dizendo é isso. E pertencer a Jesus, você precisa entender isso. Se você não tiver esse entendimento, é difícil você pertencer a Jesus, porque ele é único. E Jesus está dizendo: olha, quem vem das alturas fala das coisas do céu. Quem vem da terra só fala de coisa terrena, a não ser que meu Pai lhe conceda entendimento. E Jesus está dizendo que somente ele tem autoridade e poder para falar das coisas do céu, porque ele veio do céu. Mais claro do que isso é impossível, né? O que Jesus está falando aqui é que ele vai ensinar aquilo que ele viu no convívio com o Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou único que posso falar das coisas de Deus, porque eu fui enviado por Deus, eu fui enviado pelo meu Pai. Eu falo das coisas que eu sei, porque eu vivi com ele na glória, para onde eu vou voltar. E ele continua dizendo: o Pai que me deu essa autoridade. Não há nenhum outro capaz de fazer as revelações das coisas que eu estou fazendo a vocês. Mas claro do que isso é difícil. Ele fala com tanta clareza, mas o povo parece não aceitar o testemunho dele. Mas por que não aceitam? Se essa é uma verdade inquestionável. Por que até hoje as pessoas têm dificuldade de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador? Isso é um problema de regeneração, que ele explica para Nicodemos. Isso é um problema de pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que têm dificuldade de entender Jesus como único Senhor e Salvador. Mas eu quero ressaltar aqui para você o versículo 34, que tem uma verdade suprema para todos nós. O texto diz o seguinte: pois o enviado de Deus fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Olha que revelação interessante. O que ele está dizendo, por exemplo, Moisés não recebeu 90% do Espírito, e Abraão recebeu 95% do Espírito de Deus, e nós que somos mais pobrezinhos recebemos 50% do Espírito de Deus. Não é isso. Qualquer um que é regenerado, que nasce de novo, que se submete a Jesus, é plenamente cheio do Espírito. Pleno do Espírito. O Espírito passa a habitar no seu coração, 2 Coríntios 3,16. Todos que creem em Jesus são plenos do Espírito, até porque, para ter intimidade com Deus, até porque fazer a obra de Jesus, dar continuidade à obra de Jesus. E a Bíblia afirma que quem vai servir a Jesus estará cheio do Espírito Santo. Que maravilha, né? E Jesus também, nós sabemos, como o Filho do Homem enviado por Deus,
foi plenamente capacitado pelo Espírito para o seu ministério. Desenvolveu um poderoso ministério terreno. E ele disse isso, nós já comentamos isso, em Lucas 4,18. Ele entra numa sinagoga e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque me ungiu para desenvolver o meu ministério, para desenvolver a minha missão terrena. E é interessante nós não esquecermos de que a reconciliação com Jesus nos leva diretamente a essa plenitude do Espírito, porque vai caber a nós, cada um reconciliado, dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Eu quero voltar atrás agora e te lembrar daquela regeneração que Jesus explica a Nicodemos, é uma obra totalmente efetivada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela só acontece quando a pessoa crê em Jesus. Assim, não aceitar o testemunho de Jesus, como está falando aqui no versículo 33, é porque essa pessoa ainda não nasceu de novo. Essa pessoa não foi regenerada. É a pessoa que só tem o nascimento carnal do pai e da mãe, como ele explica a Nicodemos. As pessoas que ficam adiando um compromisso com Jesus são pessoas que podem até ter um conhecimento teórico da Bíblia, mas não têm a plenitude do Espírito. Essa pessoa não carrega em si o Espírito de Jesus. Bem, antes de entrarmos no versículo 36, que eu julgo particularmente como uma das maiores revelações do Evangelho de São João, eu quero voltar a alguns pontos reveladores que nós já vimos, que já estudamos no capítulo 3 do Evangelho de João. Uma espécie assim de resumo que eu quero fazer para vocês. Eu vou fazer isso em 7 itens. Presta atenção. Primeiro, nós vemos que a grande obra do Senhor Jesus é trazer a salvação aos homens que estão afastados de Deus. Está lá no versículo 2. Nós vimos que a necessidade mais profunda do homem, a maior necessidade da humanidade é nascer de novo. Versículo 6, versículo 7. Nós vimos também que o Espírito Santo é que nos vivifica, que é o Espírito Santo que nos traz a possibilidade de uma reconciliação com Deus. 4. Que a essência de Deus, a essência do Pai, é amor. João 3,16. Ele ama o mundo que dá seu Filho para que tenhamos vida. É o sacrifício de Jesus na cruz que nos reconecta com Deus. Então esse entendimento é que faz você uma nova criatura. 5. Que o caminho para esse novo nascimento é a fé. O caminho para crer é a fé. O caminho para se ligar a Deus é a fé. 6. Que as obras são provas de que houve o nascimento. Assim que você renasce, que você se reconecta com Deus, você sente uma necessidade de se envolver com o projeto de Deus. Isso está no versículo 21. Tiago também, capítulo 2, versículo 17, vai dizer isso. E 7ª informação que eu quero te dar, que está no estudo do capítulo 3 de João, é que a incredulidade leva à perdição interna. Faz a pessoa permanecer sob a ira de Deus. Está no versículo 36. Bem, queridos, eu deixei o assunto da incredulidade propositalmente para o fim, porque eu queria meditar sobre esse versículo de forma particular com você, pela importância desse versículo e pelo grande perigo que ele vai trazer para as pessoas que não creem em Jesus. Assim eu queria fazer uma reflexão simples, breve, mas à parte, para que você entenda. Esse versículo diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e todo aquele que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É um divisor de água esse versículo.
vai trazer alegria para uns e tristeza para outros, se é que vão entender. Esse versículo, para mim, ele é muito contundente, ele é claro, é um versículo que deve trazer temor a todos nós. Ele está falando o seguinte, que a paz de Jesus está possível a qualquer um que queira, mas da mesma forma, aqueles que relutam a não ter Jesus, a não crer em Jesus como Filho de Deus, a não ter Jesus como seu Salvador, a ter compromisso com Jesus, o texto está dizendo que essas pessoas já estão no inferno e essas pessoas continuarão no inferno. Essas pessoas permanecerão sob a ira de Deus. Gente, o que esse texto está dizendo é imediato. Crê em Jesus, tem vida eterna. Não crê em Jesus, permanece sob a ira de Deus. Mas eu queria fazer uma observação. Se você crê em Jesus e crer também que um santo ajuda, que uma santa ajuda, se você crê em Jesus e crê em qualquer outra entidade e se submete a essa entidade, você continuará sob a ira de Deus. Se manter rebelde é um termo que se dirige a todo o que se diz ateu. A quem está adiando um compromisso com Jesus, a quem está adiando aceitar Jesus como seu Salvador. Queridos, se você se mantém rebelde contra o Filho de Deus, é quando você aceita ele com palavras, mas não aceita com o coração. Se manter rebelde, que o texto está dizendo, é a pessoa que pode até congregar numa igreja, mas não obedece às orientações de Jesus. Não se envolve de fato com a obra de Cristo. Não se envolve com tua igreja local. Presta atenção. Se você obedece a Jesus, é porque você nasceu de novo. Se você desobedece a Jesus, você mostra ausência de regeneração. Você só tem a natureza carnal, a natureza humana. É uma pessoa que não foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. É uma pessoa, como João está falando do seu evangelho desde o início, que é uma pessoa que não é regenerada. Outra coisa, a obra vai ser uma das provas contundentes de que você foi aceito por Jesus, que você está ligado por Jesus, que você não está sob a ira de Deus. Essa banalização sobre o sacrifício de Jesus na cruz, a palavra de Deus diz que Deus endurecerá o coração dessa pessoa. Deus tirar o entendimento dessa pessoa para crer em Jesus. Isso é difícil. Isso é muito triste. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, no que eu estou te dizendo hoje. Porque se você conhece alguém ou pessoas que relutam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Deus cega o entendimento. Deus endurece o coração. Isso é triste. A palavra de Deus deixa bem claro, aceitar Jesus não é algo complicado. Sem crer em Jesus, não tem possibilidade de você ter uma vida eterna. Não existe nenhuma outra saída. Não existe qualquer escapatória da ira de Deus para as pessoas que não se entregaram a Jesus. Eu estou sendo repetitivo porque isso é importante. Há de haver uma entrega sem reserva a Jesus, nosso Salvador, para escapar da ira de Deus. O texto é claro, a Bíblia é clara. Assim, queridos, estar em Cristo e tê-lo como Senhor é o maior benefício que Deus trouxe para a humanidade. Crer tem vida, não crer é condenação eterna. Esse é um dos assuntos mais importantes para a vida cristã. E eu estou sendo insistente para que você perceba bem e possa até ajudar alguma pessoa que tem se mantido rebelde contra Jesus, que você possa ter conhecimento. Bem, a palavra de Deus diz que quem não crê é condenado
ao lago de fogo. Porque é uma arrogância de não crer no amor de Deus ao dar o seu Filho para que a gente tenha vida. Quem não crer no amor de Deus, quem não crer na salvação de Jesus e crê em qualquer outra alternativa, não terá paz de Deus. Quem diz isso é Isaías. Quem rejeita Jesus estará sempre debaixo da ira de Deus. João 3,36, acabamos de ler. E Romanos 1,18. Quem rejeita Jesus não terá vida eterna. João 3,36, João 6, 56 e 54. Assim sendo, cabe a nós fugir da ira de Deus, como Mateus vai dizer, Mateus 3,7. Ninguém precisa provar dessa ira de Deus. João 3,16 está dizendo, porque ele já deu seu Filho. E todo aquele que crer tem a vida eterna. Então você não precisa estar sob a ira de Deus, porque o próprio Deus preparou a saída. Precisamos entender, querido, que essa libertação de Jesus é gratuita. Isaías 55. A libertação em Jesus é eterna. Isaías 41:17. Essa libertação da ira de Deus pode ser experimentada agora. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. E nesse sentido, eu queria ler um texto para você que está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que mostra como é que você fica livre da ira de Deus. Diz o seguinte: se com sua boca tu confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muito simples. Você vê que Deus não complica a reconciliação com ele. Basta você falar, basta você verbalizar, basta você crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu pelos teus pecados, mas ressuscitou dos mortos, você será salvo. Assim, a salvação não é algo que Deus complicou e tornou impossível. E a Bíblia está mostrando como Deus facilita a reconciliação com Ele. Basta você confessar, basta você verbalizar, você tem que falar. Que o mundo espiritual precisa tomar conhecimento de que você está confessando Jesus como teu Senhor e Salvador. Então, se você está escutando essa aula hoje, e se por acaso você não tem compromisso com Jesus ainda, eu queria te pedir, desarma, não tenha nenhum preconceito, esquece tudo que te falaram. Porque nesse canal não falamos de religião, não falamos de denominação, não falamos de religiosidade, só falamos da Bíblia Sagrada. E baseado nesse texto, nesse encorajamento de Romanos 10, 9, eu queria te convocar, eu queria te pedir para você orar comigo, para que você faça um compromisso com Jesus. Eu quero orar e que você ore. Eu vou dizendo as frases, uma oração curta, uma oração breve, e você repete as frases que eu for dizendo, você repete após mim. Vai ser uma oração de entrega e dizer que você entende que você não quer ficar sob a ira de Deus, certo? Então vamos orar. Curva a sua cabeça e repete após mim. Senhor Jesus, hoje eu tive o entendimento, meu Pai, de que a minha salvação pode ser obtida agora. E assim eu quero confessar que eu creio que Jesus é o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus vivo. Eu quero confessar que eu entendo que Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados e que eu creio que a morte não o deteve, que ele ressuscitou dos mortos, está vivo para me conduzir em um caminho
que agrade ao Senhor. Assim sendo, eu abro o meu coração para receber Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Amém. Querido, se você fez essa oração, e se por acaso você fez essa oração pela primeira vez, algo sobrenatural aconteceu na tua vida. Você já foi arrolado como filho de Deus, reintegrado à família de Deus. Você recebeu nesse momento a plenitude do Espírito Santo que acabamos de falar. Você foi iluminado pelo Espírito Santo. A fé já foi ministrada no seu coração, o que vai aumentar o teu entendimento e aceitação das Sagradas Escrituras. E agora você passou a ser um filho consagrado a Jesus. E se por acaso isso aconteceu, foi a primeira vez que você fez essa oração, manda um e-mail, meu e-mail vai estar aqui abaixo. E eu quero continuar conversando com você. Eu quero te orientar nessa caminhada bela com Jesus de Nazaré. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor abençoe todos vocês que têm feito as aulas desse canal. Que o Senhor abençoe a todos nós. Tudo para a honra e para a glória dele. Amém.